Vamos dar uma olhada em alguns exemplos dos conteúdos que fazem parte do treinamento Greenbelt EAD. A orientação principal para a montagem desta fábrica ou deste layout era a orientação pela tecnologia dos processos ou por tipos de processo. O conceito da célula de fabricação ou da manufatura celular, ele vai trazendo para a gente esse conceito de uma produção orientada pelo fluxo dos processos. Então eu tenho que entender como que é o caminho do processo, qual é o fluxo do processo. Nós vamos ver na sequência que não necessariamente precisa ser em linha, até as células recomendadas são em formato de U, mas aqui só de uma forma ilustrativa, nós temos que pensar no fluxo do processo, e esse fluxo tem que ser o mais contínuo possível, que é onde vamos ter os menores desperdícios. Então esse é o tal do DMAIC, que eu já citei, eu já comentei alguma coisa com vocês. Então são os 5 passos tirados do inglês, né? Sequenciais. Então lembrando, eu tenho que começar no D e chegar até aqui no C. Então esses 5 passos que chamamos de DMAIC. Passo a passo nós temos lá. Qual que é a ideia do passo D? É o passo do definir ou do define em inglês. Então aqui vão ter algumas ferramentas. Num primeiro momento nós vamos, ou vocês vão treinar estas ferramentas em posição fixa dentro dos passos, mas conforme vocês vão se desenvolvendo, é papel dos belts começar, para cada aplicação, para cada projeto, enxergar aonde seria a melhor aplicação de cada uma das ferramentas. Lembrando que a curva normal, ela trabalha com medida de posição média, medida de dispersão ou variação desvio padrão, e que se for distribuição normal, ela garante estas proporções. Lembre-se, média mais ou menos um desvio padrão. Eu tenho 68% aproximadamente dos meus valores aqui, que é esta parte mais alta, pensando no histograma, onde nesta região eu tenho a maior parte dos meus valores. Teremos quase 70% desses valores, são 68%. O CEP vai nos ajudar a ter uma visão deste processo ou desta performance deste jogador, isto vale para qualquer evento, para que a gente possa depois fazer alguma melhoria ou comparar entre 2 jogadores ou fazer uma série de treinamentos com ele para ver se ele está melhorando ou não. Se formos observar a variação da posição aonde a bola estava, pensando agora ou associando a curva normal, teríamos alguma coisa desse tipo, como esta curva cor vermelha. Ou seja, eu tenho uma ideia de onde estava o centro dessas jogadas dele, quanto ele tinha de variação, de variabilidade. Como a nossa proposta era acertar no centro do gol, então as nossas especificações, ou o que nós queríamos era que ele acertasse no meio das traves, que são essas linhas pontilhadas que estão aqui. Ou seja, nós queríamos que ele tivesse uma performance desse tipo, associando à curva normal. Queríamos uma variação desta grandeza, que coubesse no gol ainda com folga e que fosse centralizado. Um método muito interessante que associamos aqui a esta utilização do QFD é o modelo de Kano, para classificar as VOCs, ou as necessidades dos clientes. E o interessante desta classificação é que muitas empresas ou não fazem, ou quando fazem, fazem de uma forma estática. E nós temos que ficar atento à dinâmica, à evolução do nosso produto. Depende do segmento, estas chamadas características da qualidade da voz do cliente, elas mudam ao longo do tempo, elas podem mudar ao longo do tempo. E tem produtos ou serviços que elas mudam muito rápido, e nós temos que estar atentos a tudo isso.